E aí, galera, tudo bem? Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar na sigla DNS. O que é isso? Como que a gente pode tirar vantagem? É isso que eu vou explicar na aula de hoje, beleza? Então, bora programar. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao Comunidade Code. Meu nome é Rafael Triolo e, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre DNS, beleza? Só que antes da gente falar de DNS, a gente precisa entender o que são servidores, tá bom? E para isso eu preparei uma apresentaçãozinha para a gente poder ilustrar melhor, tá bom? Então vamos aqui para ela, ó. O que são servidores? São computadores que são ligados à rede e eles estão espalhados por todos os cantos do mundo e eles são conectados pela internet, beleza? Então assim, a internet é uma rede mundial em onde todos os computadores eles estão conectados, tá bom? Pô, mas como que eles estão conectados? Assim, em caráter de curiosidade, eles estão conectados por cabos, né? Esses cabos eles passam muitas vezes por debaixo do mar, né? E esses cabos são chamados de backbones, né? São os cabos bem grossos assim que ligam os computadores aí entre eles, beleza? E eles são ligados por meio da internet, né? Que é chamado de IP, que é o Internet Protocol. O que é isso? Todo o computador que está na internet, ele tem que ter um IP, ele tem que ter uma identificação, um endereço, entendeu? Porque assim, aí sim a internet, a rede identifica aquele computador e aí ele pode se conectar com todos os outros que estão na mesma rede, beleza? E como disse aqui, isso aqui ó, é um servidor, tá? É um exemplo de um servidor. O servidor é assim, ele não é igual o computador da nossa casa, o meu computador, o seu. Ele é um computador preparado para poder receber e enviar dados e além dele enviar dados, esses dados contêm, por exemplo, imagem, vídeo, enfim. Aí, agora nós vamos para o próximo slide, que é, agora sim, o que é o DNS, né? Como a própria sigla diz, né, DNS é Domain Name System, ou Sistema de Nome de Domínio. O que é isso, né? Um domínio, por exemplo, quando você digita instagram.com, o nome instagram.com é um domínio, tá? Então, exemplo, qualquer coisa que tiver nesse instagram.com vai fazer parte desse domínio. Então, se você tiver e-mails, por exemplo, todos os e-mails fazem parte de um domínio, tá? Exemplo, se você entrar no meu site, comunidadecode.com.br, né? É um domínio, comunidadecode.com.br. Então, se eu tivesse um e-mail de lá, eu colocaria, por exemplo, rafatriolo@comunidadecode.com.br, tá bom? Então, assim, dito isso, é a mesma coisa. O que acontece? O DNS ele é um servidor específico, né? Ele é um computador também, né? Mas ele é um servidor específico que ele vai, por exemplo, pegar tudo que você digitou, né? Quando você está digitando um site, ele vai pegar tudo que você digitou, ele vai pegar e falar assim, não, peraí, o cara está querendo instagram.com ou comunidadecode.com.br. Tá, então eu tenho esse nome aqui, eu vou procurar na minha lista de IPs, tá bom? Então ele funciona mais ou menos como se fosse uma lista telefônica, né? Onde você tem um nome e aí você vai saber os números daquele nome, beleza? Então essa é a maneira mais simples de explicar o que é DNS, tá? Agora nós vamos pro caminho da internet, tá? Até como que funciona essa questão de você digitar um domínio e você acessar imagens, vídeos, enfim. Nesse exemplo que eu preparei para vocês, é mais ou menos assim que funciona. Eu acho que está bem próximo. Então, assim, o nosso computador, ele transmite ondas quadradas, tá? Então, o que é essa onda quadrada? Ela pega, então assim, você tem 0 e 1. 0 é quando não tem sinal. É quando não tem nada, não recebi nenhum dado, nada. Não tô assim, não recebi nada.
Aí o 1, ele dá um pico para cima. Aí ele tem a duração. Então, 0 tem duração, aí sobe 1 tem duração, desce e tal. Então ele faz assim. Ele transmite ondas quadradas. Só que o modem, né, aquele modem que está aí da sua internet, da Vivo, da Claro, enfim, de qualquer outra operadora, ele tem esse nome modem porque ele vai pela sigla de modulation and demodulation. Então o que é isso? Ele pega essa onda quadrada, certo? E transforma em ondas numa onda mais ondulada, entendeu? Que é o que a internet entende, né? Ela é uma onda que ela viaja mais rápido, então é muito mais eficiente transmitir essa onda do que essa, tá certo? Então o que ele faz? Ele transmite essa onda aqui, chega até o servidor DNS, né? Aí ele vai procurar lá o que você digitou, né? O site que você quer acessar. Aí ele vai falar, peraí, encontrei. Aí ele vai encontrar o servidor do site, né? Por que ele tem que encontrar um servidor? Porque é nesse servidor, nesse computador, que está toda a programação do site que você está querendo acessar. Então, o que é a programação? Tá lá todas as instruções, imagem, vídeo e tal. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo isso, né? Vai transformar num pacote e vai fazer a mesma onda, né? Vai transformar tudo num pacote de ondas como essa aqui, quadradas, igual o que a gente mandou, e vai mandar de volta para o DNS. O DNS vai mandar para o modem e o modem vai fazer a demodulação, né? Que é transformar novamente, né, essa onda em onda quadrada, e aí o seu computador vai entender, certo? É claro que a gente está falando isso de milissegundos, ainda mais com o avanço da velocidade da internet hoje em dia, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, eu coloquei como exemplo você digitando o comunidade code, e aí eu coloquei o exemplo do IP do TikTok. Mas por que eu fiz isso? Imagina o seguinte, você está digitando comunidadecode.com.br, beleza? Aí você vai e ele vai bater lá no DNS e vai procurar o IP do comunidade code, tá? Ele procurando esse IP, ele vai te entregar tudo que eu coloquei lá no meu servidor. Eu coloquei as imagens, coloquei as coisas. Então, ele vai te entregar isso. Eu vou já fazer o exemplo. No caso aqui, por exemplo, eu coloquei o negócio do TikTok para você ver que esse, até o momento que eu estou gravando, é o IP do TikTok, tá? Então, toda vez que você digita tiktok.com, ele vai lá no DNS, vai falar, é esse IP aqui. Então, beleza. Então, transmite aí os dados lá, os vídeos, as coisas para esse cliente que está querendo acessar, beleza? Então, eu vou fazer um exemplo aqui, deixa eu entrar no meu navegador, e aí eu vou colocar aqui www.comunidadecode.com.br. Então, o que está acontecendo? Ele foi lá, bateu no meu servidor, né? Foi no DNS, bateu no meu servidor, e aí está mostrando isso aqui para mim. Então, qualquer pessoa que acessar o Comunidade Code, de qualquer lugar do mundo, de qualquer computador, qualquer dispositivo, o que vai acontecer? Ele vai mostrar isso para a pessoa, porque foi isso que eu coloquei no meu servidor, tá bom? É agora que vem a parte bacana. Eu vou te falar de um serviço que é um gerenciador de DNS, tá bom? Esse gerenciador de DNS é chamado de Cloudflare. Por que a gente tem que usar isso? Toda vez que a gente está criando um site, a gente quer que ele seja rápido, a gente quer que ele não caia, a gente quer fazer um monte de coisas, tá? E é para isso que o DNS serve. Ele faz esse gerenciamento, né? Então ele faz os apontamentos do que você quer. Então, exemplo, quando você tem um seu site, no meu caso, Comunidade Code, tá? E eu quero ter um e-mail, né? Eu quero ter um e-mail, @comunidadecode.com.br. Eu tenho que fazer um gerenciamento de DNS. Normalmente, quando você está em hospedagem, essas hospedagens compartilhadas, tipo Localweb, Wallhost, GoDaddy, enfim,
eles fazem isso meio que automático para você. Mas eu vou te dizer que isso não é bom, né? Como a gente está querendo se tornar, eu estou mostrando para vocês aqui como ser um programador profissional, você precisa entender essa questão de como que o DNS funciona. Não precisa ser a fundo, mas pelo menos uma noção básica aí, mais ou menos intermediária, você precisa saber, que daí você vai conseguir construir sites e aplicações web com muito mais escalabilidade, tá bom? Então, quando tiver muito acesso no seu site, ele não vai cair, ele vai ficar perfeito e estável, tá bom? Isso, né? Vou dar um exemplo do Comunidade Code. Eu vou aqui no Registro BR, tá bom? O Registro BR é onde está a minha conta do Comunidade Code, tá bom? Então, todo site.com.br, ele tem que estar obrigatoriamente registrado no Registro BR, beleza? E para o meu DNS, né, para o DNS fazer aquilo que a gente está querendo que ele faça, né, que é aquela questão da lista telefônica, ele não vai simplesmente fazer do nada, né? Você precisa especificar qual que é o servidor de DNS que você está utilizando para o seu domínio, tá certo? Então, o que vai acontecer? Ele não vai buscar aleatório. Ele vai chegar e falar assim, não, peraí, esse domínio, né, a rede da internet, a primeira coisa que ela vai fazer é, pelo protocolo lá tal, ele vai fazer, não, peraí, esse domínio, ele tem um servidor de DNS? Porque se ele não tiver, no seu navegador ele dá erro. Você já viu aqueles erros não é nem erro 404, aqueles erros de DNS probe, aquelas coisas que acontecem no navegador normalmente, é porque às vezes é assim, ou é apontamento de DNS errado. Então tem bastante coisinhas aí, mas por hora, como é que a gente vai ficar? Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, os servidores, para cada domínio, para qualquer domínio que você tenha, seja .com.br, seja .net, qualquer coisa, você precisa indicar os servidores de DNS, tá? Então, nesse caso, quando eu fiz uma conta no Cloudflare, ele me disponibilizou esses servidores de DNS, tá? Então, o Cloudflare sabe que todo domínio que eu colocar esses servidores específicos, ele vai bater lá na minha conta na Cloudflare, tá certo? Então, para cada conta, vamos supor, se você criar uma conta agora, você vai receber outros servidores de DNS que são diferentes do meu, tá certo? Então, enfim, eu especifiquei aqui no meu domínio, salvei e tal, então ele está vindo para minha conta, tá? Agora eu vou logar na minha conta para você entender como que funciona. Aqui ele já está logado, beleza? Vou dar uma olhada aqui, ó, no meu Comunidade Code. Então tá aqui. Toda vez que você quiser adicionar um site, você coloca aqui add site, beleza? E ele vai perguntar qual que é o nome do site que você quer adicionar, e aí ele vai te mostrar os planos. Tem planos aí, tem plano gratuito, né? Eu uso somente o plano gratuito, que para minha necessidade já atende, mas você tem planos aí de $20, 40, enfim, então depende muito da sua necessidade, tá certo? Então, aqui no Comunidade Code, eu tenho uma série de coisas, ó, tá vendo? Eu tenho certificado de segurança, eu tenho segurança em si, ó, tá vendo? Ele faz um monte de checagens aqui, tudo isso gratuito, tá, galera? Então é muito bacana. Isso aqui é basicamente assim, você vai tornar o seu site, você vai sair de um pequeno sitezinho que não tem nada a ver, e aí você vai colocar para um site profissional. Isso aqui fica muito profissional. Beleza. Tem a parte de e-mail também, que é muito bacana, mas eu vou entrar só aqui no detalhe do DNS, tá bom? Então, aqui você tem as entradas de DNS, beleza? A entrada, você tem alguns tipos de entrada, mas é basicamente assim. A entrada do tipo A, que é a primeira entrada, é onde ele vai procurar o servidor, tá? Aqui o meu servidor, o número de servidor, ele tá escondido, porque senão a gente, como eu estou publicando isso na internet, eles começam, é muito fácil de invadir e tal, então eu escondo isso. Então, o A é a primeira coisa. Então, toda vez que alguém digitar comunidadecode.com.br, ele vai para o meu servidor, tá certo? Ele vai para o meu servidor lá, que eu especifiquei qual é o meu servidor.
o IP dele, né? Então, aí o que vai acontecer? Ele vai acessar, vai bater no meu servidor de DNS que eu especifiquei, né? Vai fazer aquele caminho, e aí ele vai lá e vai falar, meu, o que tem dentro aqui desse servidor? Ah, tem imagem, tem aquela chuva do Matrix, então vamos mandar isso daí para lá, perfeito? O www é a mesma coisa, porque no meu site, no meu caso, você pode acessar tanto com o www ou sem o www, que vai dar na mesma, vai dar no mesmo lugar. Entradas de MX, que o próprio nome diz, chama Mail Exchange, né, que são trocas de e-mail. Eu estou dizendo para o meu servidor, né, estou dizendo para o meu DNS quais são os servidores de e-mail que eu tenho, tá? Então, por isso que você pode ter o site hospedado num lugar, tá? E os e-mails hospedados em outro. Então, eu, por exemplo, se eu quiser ter, no meu caso aqui, eu tenho o meu site hospedado na minha hospedagem, no meu servidor. Eu criei um servidor para mim. Eu posso ter os e-mails na local web, por exemplo. Basicamente isso, ó. Então, eu posso especificar diferentes servidores de e-mail que eu tiver aqui, tá? Esse campo do tipo, essa entrada do tipo TXT é mais para poder validar as minhas entradas de e-mail e saída, tá? Entrada e saída. Não vou entrar muito nesse detalhe, mas é basicamente isso, tá? Então, assim, por que é importante você ter um gerenciador de DNS como o Cloudflare? Porque além dele esconder o seu IP, né, e proteger muito o seu servidor, ele vai dar uma velocidade absurda para o seu site, né, que ele vai guardar tudo em cachê, ele vai fazer todas as coisas dele, e ele vai melhorar o ranqueamento do seu site, tá? Por quê? Porque ele tem vários mecanismos aí já testados, coisas por padrão, que ele já tem até já na parte gratuita. Então, de verdade, eu reforço que você precisa ter o Cloudflare, né? Segue o passo a passo que eu fiz aqui para você poder adicionar esse serviço e também adicionar essa qualidade nos seus sites ou para os seus clientes. Isso é muito bacana na hora que você está procurando emprego, na hora que você está montando o seu currículo. Porque isso, assim, eu tenho mais de 10 anos de programação, tá? Eu conheci poucas pessoas que manjam de Cloudflare. Então, se você pegar isso a fundo, do jeito que eu tô te falando, eu tenho certeza que você já vai dar uma alavancada absurda nas suas coisas. Beleza? Então, gente, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, eu espero ter sido o mais didático possível. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa, deixa nos comentários. Não deixa de se inscrever no canal, curta esse vídeo, compartilhe e me ajude aí a criar mais conteúdos como esse de valor para vocês. Beleza? Valeu, gente. Obrigado.